A paz do Senhor, boa noite. Hoje a gente vai estar lendo então Filipenses capítulo 2. A gente vai estar lendo alguns versículos de Filipenses. Então a gente vai ler ali no versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos quais estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão e nem trabalhado em vão. Nesse versículo de Filipenses, do versículo 13 ao 16 do capítulo 2, ali a gente está vendo que está se falando sobre como Cristo foi quando ele veio, né? Que ele se humilhou para ele obedecer à vontade de Deus, para ele fazer o que Deus queria e não... Hoje em dia todo mundo quer fazer o que a gente quer, os nossos sonhos, as nossas vontades. E se Cristo veio e serviu ao mundo e fez a vontade de Deus, e não foi fácil para ele, mas ele fez. Por que a gente quer tanto fazer a vontade do mundo, quer fazer as coisas do mundo? Se você ler ali no versículo 15 do capítulo 2 de Filipenses, diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós somos uma geração que se corrompe por tudo que a gente vê hoje em dia, através dos nossos olhos. A gente só quer as coisas materiais, a gente só quer buscar Deus através do que Deus pode nos dar, através do que Deus vai nos abençoar, através das bênçãos. Nós não queremos buscar ao Senhor mais pela gente buscar pela renúncia, pra gente abandonar o velho homem, pra gente abandonar o pecado, pra gente abandonar a carne. A gente quer buscar a Deus pelas coisas que Ele pode nos dar e não por aquilo que Ele já é, por ter a presença dEle. Uma geração corrompida e perversa, que só busca a Deus para se exaltar, para afagar o seu ego, o seu orgulho, e não para buscar Deus, para se humilhar, para se diminuir, para que Deus seja exaltado. Que nós venhamos a mudar isso na nossa geração e que a gente venha a ser uma geração que queira buscar a presença de Deus, que queira buscar as coisas do alto e que as coisas da terra fiquem em segundo plano e que sejam somente coisas que a gente necessite e não para afagar o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Se Paulo, que foi discípulo de Cristo, se humilhou e buscou a Deus verdadeiramente, e quando ele fala que os melhores anos de sua vida foi quando ele estava na prisão, por que a gente tem que ser os melhores anos quando a gente estiver numa boa casa, tendo um bom carro, Deus cumprindo os nossos sonhos,
Não, a gente não tem que buscar a Deus pelas coisas que Ele pode nos dar. A gente tem que buscar a Deus por quem Ele é, por tudo que Ele já fez por nós, por Jesus ter morrido na cruz, por todo o sofrimento que Jesus passou. É por isso que a gente tem que buscar Jesus, para levar almas para o reino de Deus. Porque já é chegado o tempo do Filho voltar, de Jesus voltar. E o que a gente está buscando? A gente está buscando preencher o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho. A gente não está preenchendo as coisas de Deus, a gente não está buscando as coisas do alto. A gente quer nos satisfazer com sonhos e metas e melhorar o nosso corpo, a nossa aparência. Se na palavra diz que Jesus não era bonito, por que a gente hoje em dia tem buscado tantas coisas na estética? A gente tem que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, mas não por vaidade, pra gente querer mais roupas e entrar na moda e querer fazer tudo que seja da vontade do homem para preencher o nosso orgulho, o nosso ego. A gente precisa se esvaziar de nós. Paulo se esvaziou dele para seguir a Cristo verdadeiramente. Jesus se esvaziou dele para buscar a Deus verdadeiramente. Ele foi tentado por Satanás e resistiu. Ele veio e foi sem pecado. Nós conseguimos vencer o pecado se a gente estiver buscando Deus, se a gente estiver orando, se a gente estiver lendo a palavra, se a gente estiver jejuando, mas a gente hoje em dia não se escuta mais isso. Só se escuta coisas que você precisa, você pode, você necessita o tempo inteiro. É coisas e coisas e coisas, e não é buscar o reino de Deus que está próximo. Arrependa-se, não se fala mais sobre arrependa-se do pecado, sobre busque Deus verdadeiramente. Irmão, você não vai levar casa, você não vai levar carro, você não vai levar roupa, você não vai levar o seu corpo, nada. Tudo vai ficar. Se na palavra em Filipenses capítulo 2 diz que ele veio como servo, se humilhou para servir, a gente veio para servir, para levar almas para o reino de Deus, pois já é chegado o tempo do Filho de Deus voltar. Já é chegado o tempo. Se volte para Deus enquanto é tempo e busque as coisas de Deus. Somente as coisas de Deus. Amém?